Olá, crianças, boa tarde. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o gênero notícia. O gênero notícia faz parte dos gêneros textuais jornalísticos, né, que nós já vimos. Então, hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre os aspectos, né, a estrutura da notícia. Vamos lá? Bom, então o que é uma notícia? Uma notícia é um texto jornalístico de cunho informativo, que tende a relatar os fatos de modo exato e imparcial, tá bom? Então vamos lá. Uma notícia, ela tem que ter uma estrutura, né? E ela é basicamente constituída por 3 blocos, que é o título da notícia, o lead e o corpo da notícia. Bom, então o título, ele tem por objetivo cativar o leitor para a leitura da notícia. O lead é a parte inicial, que corresponde ao primeiro parágrafo e responde às perguntas que a generalidade das pessoas colocam quando se quer informar de um determinado assunto. Então, no lead, que é a parte inicial da notícia, né, que corresponde ao primeiro parágrafo, há uma resposta de algumas perguntas que são necessárias para que as pessoas compreendam aquela notícia. Então, assim, onde foi que aconteceu, quem são os envolvidos, né? Entre outras perguntinhas mais que eu já vou mostrar para vocês. 3. O corpo. Então, o restante da notícia, né, é o corpo da notícia e é o desenvolvimento do texto. E deverá explicar por que razão se deu o acontecimento e descrever como ocorreram os fatos. Então, aqui nós temos uma pirâmide, né, mas ela é invertida, como vocês podem perceber. Então, nós temos aí o título, né, de uma notícia. Aqui nós temos o lead, né, que é o primeiro parágrafo da notícia, que responde essas perguntas aqui: quem, o que, onde e quando, né? E depois o restante da notícia, que responde o como e o porquê daqueles fatos, tá bom? Então, observem que essa é a estrutura de uma notícia, tá bom? Vamos lá? Agora aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma notícia. Então, nós temos aqui um título, né? Pirataria informática aumenta em Portugal. Depois aqui nós temos o lead da notícia, que é o primeiro parágrafo, né? Que responde aquelas perguntas. E depois o restante da notícia, que seria o corpo da notícia, tá bom? Agora aqui tem um outro exemplo, tá bom? Que traz para vocês aqui o antetítulo, tá bom? Que fala sobre a Liga dos Campeões, tá? Depois vem o título, né? Juventus afasta Real no prolongamento. Depois vem aqui o subtítulo, que nós também chamamos de linha fina, tá bom? Depois, no primeiro parágrafo, o lead e o restante da notícia, que é o corpo da notícia. Então, observem como se dá a estrutura da notícia, né? O que tem numa notícia, tá bom? Vamos lá? Então, quando nós vamos escrever uma notícia, nós precisamos responder algumas perguntas, né? Para quê? Para ficar mais claro para o leitor as informações dessa notícia, né? Porque se eu faço uma notícia, eu escrevo uma notícia e eu não falo onde foi,
né? A pessoa tem que saber, nossa, mas em que cidade foi, né? Que estado fica essa cidade? Quando foi que aconteceu isso, né? Por que que aconteceu isso? Como que aconteceu? Quem são as pessoas envolvidas, né? Nessa notícia. Então, essas perguntas, elas são importantes serem respondidas quando nós vamos escrever uma notícia, tá bom? Então, a partir dessa explicação, vocês vão fazer as páginas do livro Acapalô, né, que eu passei para vocês, sobre as atividades sobre o gênero textual notícia, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui, só um minutinho, vamos lá. Olha só, então aqui no livro, na página 11, nós temos uma notícia, né? Que o título é, vamos ver o título dessa notícia. Conectados pelas manchas, menino encontra cão com vitiligo. Então, olha só, aqui nós temos uma notícia, né? Onde tem toda aquela estrutura da notícia, né? Que nós vimos. Então, você vai ler, compreender essa notícia para poder responder as questões que se apresentam na página 12, tá? Na página 13, esse quadro aqui é referente àquelas perguntas, né? Que tem no lead, né? E no corpo do texto. Então, eu vou voltar aqui para lembrar vocês quais são essas perguntas, tá bom? Vamos lá. Essas perguntinhas aqui, ó, da pirâmide invertida, tá bom? Então, depois que você responder aí... Ai, só um minutinho, travou aqui, deixa eu voltar lá. Depois que você responder aí o quadro, né, da página 13, tem aí a página 14. E na página 15, você vai conhecer um pouco mais sobre o que é o vitiligo, né? Essa doença, né, que causa manchas brancas na pele. Então, você vai ler, e aí nas questões 1, 2 e 3, né, você não precisa respondê-las no livro. É uma reflexão para você, tá bom? Então, reflita sobre essas perguntas, tá bom? E depois nós temos aí, na página 16, um estudo da língua que fala sobre o uso de aspas e verbos de locução. E a página 17, tá bom? Bom, crianças, então é isso. Qualquer dúvida, vocês podem enviar mensagem no privado para a professora, que eu irei responder para vocês, tá bom? Bons estudos!